Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Direcional Centro de Ensino. Eu me chamo Luiz Alberto Diniz. Hoje nós vamos dar continuidade, como nós temos feito, ao terceiro caderno de questões, tá? Eu peguei algumas questões aí que nós não pegamos anteriormente, que nós não falamos anteriormente, que estão também voltadas para a prova da Polícia Civil de 2002 e de 2009, beleza? Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero dar alguns recados para vocês. Gostaria muito que vocês, pessoal, curtissem, vocês comentassem, que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem, ativassem o sino para que quando tiverem novos vídeos vocês serem avisados, tá bom? Pois isso é muito importante, pessoal, para mim, para o canal, tá bom? Porque o trabalho não é pequeno, galera, o trabalho é grande, tá bom? Então vocês vão ajudar demais nesse sentido. Um outro recado é sobre a apostila e o caderno de questões, pessoal. Dezenas de pessoas adquiriram, esse caderno junto com a apostila. O pessoal tem me sinalizado que gostou bastante. Então, se você tem interesse, entre em contato. No vídeo anterior tem o telefone, Eu vou deixar aqui embaixo também o número do telefone mais uma vez. Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp. Se eu não atendê-los, uma outra pessoa vai atender, tá? Isso vai ajudá-los aí no processo de estudos, tá? Outra coisa que eu quero abordar com vocês caso vocês tenham interesse, eu vou divulgar aqui também nas redes sociais, eu estou preparando, pessoal, uma data com horários, dias específicos para ministrar aulas ao vivo, online, ao vivo, não gravadas. E aproximadamente um investimento de R$30, caso você tenha interesse, pessoal, de dar uma estudada com mais concentração, com mais detalhes, tá bom? E aí nós vamos trabalhar em cima de aulões. E aí como que vai funcionar? Vão ser um aulão sobre o sistema muscular, um aulão sobre o sistema circulatório. E aí serão 6 horas nesse aulão. Então você vai ter um investimento aí de R$30 aproximadamente. Tudo bem? Não vai passar disso. Então, aquele que de repente não quer estudar sobre o sistema muscular, mas quer estudar sobre o sistema respiratório, eu vou colocar uma data previamente sobre aquele determinado sistema. E aí aqueles que tiverem interesse, entrem em contato, porque eu faço uma lista. Não será um curso completo. Então você vai ter a oportunidade de fazer um investimento pontual. E aí você não pode fazer um curso completo, como muitas pessoas têm me sinalizado, vocês poderão fazer um aulão. Tudo bem? Então vamos lá para a questão, pessoal, vamos lá. Associe corretamente os elementos figurados do sangue humano apresentados na primeira coluna com todas as afirmativas listadas na segunda coluna. Então a primeira coluna, quando você olha para a imagem, do lado esquerdo, você vê o número 1, hemácias, ok? Número 2, leucócitos. E o número 3, as plaquetas. Então vou passar o mouse aqui para facilitar. Então, na coluna direita, na segunda coluna, você vê as lacunas que você tem que preencher, obviamente, com aqueles números ali relacionados a essas células ou os fragmentos, que nós chamamos. Então, vamos lá. Primeira lacuna. Participam da coagulação do sangue. Então, se você está estudando, se você está pegando, você vai ver que quem participa da coagulação do sangue, nessas opções aqui do número 1, 2 e 3, são as plaquetas, que são fragmentos citoplasmáticos, pessoal. Plaquetas não são células, beleza? Então eu já até dou o spoiler da última lacuna, que você poderia marcar já a última lacuna lá como número 3, ou seja, a primeira lacuna número 3 e a última lacuna o número 3 também. Segunda lacuna, transportam o oxigênio. Quem das três transporta o oxigênio? São as hemácias, que são providas de muitas moléculas de hemoglobina, que é o que vai transportar, o ônibus que vai transportar o oxigênio e o CO2. Pegou? Então, primeira lacuna, número 3. Segunda lacuna, cadê? Segunda lacuna, eu marco aqui o número 1, transportam oxigênio, tá? Terceira lacuna, possuem a forma de um disco bicôncavo. Isso é uma característica importante, pessoal, das hemácias. As hemácias não possuem um disco normal, um disco bicôncavo, ou seja, tem duas concavidades, dois buracos com fundo. É bonito você olhar isso numa imagem.
E também uma outra característica é a hemácia ela ser anucleada, ou seja, desprovida de núcleo. É uma outra característica importante. Então eu marco aqui, pessoal, o número 1 em romano. Então vejam bem, ó, começou a primeira lacuna com o número 3, a segunda lacuna com o número 1, a terceira lacuna com o número 1. Quarta lacuna, tá? Atravessam a parede dos vasos capilares, dirigindo-se para uma região infectada do organismo. Então, as células que têm essa característica de ir até, né, um corpo, né, um micro-organismo que vai gerar uma infecção, são os leucócitos, que é o número 2, pessoal. Eles atravessam a parede do vaso sanguíneo e eles vão até o local onde está acontecendo, né, a infecção, né, como parte do sistema de defesa. Então, são células sanguíneas que nós temos para que haja a defesa do nosso corpo. Beleza? Então, olha só. Vamos lá, repetindo. Ó, número 3, a primeira lacuna. Número 1, a segunda lacuna. Número 1, a terceira lacuna. E o número 2, a quarta lacuna. Beleza? Tá descrevendo isso daí, pessoal? Anote isso aí. Última lacuna, pessoal. São fragmentos de citoplasma desprovidos de núcleo. São quem nós conhecemos como plaquetas. Lembrou de fragmentos de citoplasma ou fragmentos citoplasmáticos, estrutura que vai atuar no sistema de coagulação? Lembrem das plaquetas. Beleza? Vamos passar aqui. Então, segundo enunciado, assinale a opção que apresenta a sequência numérica correta. Então, qual que é a resposta correta aí, pessoal? Nós iniciamos, né, lá com o número 3, depois o número 1, né, depois o número 1, ou seja, 3, 1, 1. Né? Se nós observarmos a letra A, B, C, eu posso eliminar. E aí nós temos a letra D e a letra E. Só que na letra E você tem uma sequência. A terceira opção, ou lacuna, é o número 3. Então a letra D é a resposta correta. Nós temos o número 3, o número 1, depois o número 1 na sequência. Então eu já sei que a resposta correta é a opção D de dado. Show, galera? Vamos dar continuidade aí? Número 5, tá? Mais uma vez eu tenho que me driblar aqui na edição para colocar, porque a questão é muito grande, tá, pessoal? Número 5. O tecido encontrado nos tendões e nos ligamentos que unem ossos entre si caracteriza-se por apresentar material intercelular com... Então, veja bem. Tecido encontrado entre os tendões e ligamentos. Olha só. Tecido conjuntivo, pessoal. Ok? Tecido conjuntivo denso. Aí nós temos o modelado e o não modelado, beleza? Lembrando que o tecido conjuntivo denso modelado é aquele que possui fibras numa única direção, pessoal. E os que não são modelados, eles têm fibras entrelaçadas, vamos dizer assim, formando como se fosse uma teia de aranha, beleza? Então vamos para as opções. Né? Lembrando que é ligamento e tendão, hein, pessoal? Letra A. Grande quantidade de fibras colágenas orientadas em uma direção, formando feixes resistentes e de pouca elasticidade. Olha, parece que essa é a opção correta. Por quê? Tem que ter pouca elasticidade, tá? Apesar de nós termos ligamentos que são bem elásticos, tá? Mas eles não podem ser muito elásticos, porque senão pode romper vasos, romper terminações nervosas durante um movimento muito grande, que vai exceder aquele movimento normal. Então, que geralmente acontece nas lesões e não aqui numa situação anátomo-fisiológica, de anatomia e fisiologia. Então eu sei que a quantidade de fibras colágenas que tem no ligamento e tendão é grande, é considerável. E isso gera uma resistência maior para essas estruturas. Vocês conseguem entender? Então, parece que a letra A está correta. Letra B. Pouca quantidade de fibras de colágeno? Não. Muita quantidade de fibras de colágeno. Muito elásticas? Não. Orientadas em várias direções? Não. Isso faz parte do tecido conjuntivo denso não modelado. Quando eu falo de tendões e ligamentos, é modelado. Pegou a visão? Então, ó, formando feixes resistentes, não vai ser não será por conta
o que está sendo tratado nas opções anteriormente, tá bom? Então não pode ser a letra B. Letra C, grande quantidade de fibras colágenas, grande quantidade de fibras elásticas. Não. São poucas quantidades de fibras elásticas, tá? Que se deformam facilmente quando sujeitas às forças de tração. Não, aí eu posso colocar que ao contrário, não seria fibras elásticas, fibras colágenas, tá? Que se deformam facilmente quando sujeitas a forças de tração, que é na hora que você vai gerar um movimento. Quando eu vou gerar um movimento, por exemplo, no meu joelho, pessoal, eu preciso, através dos ligamentos e tendões principalmente, tracionar, puxar o osso da tíbia, por exemplo, o osso da perna, a tíbia, quando eu vou fazer uma extensão que eu vou deambular, que eu vou caminhar. Tudo bem? Então não pode ser letra C também. Letra D, grande quantidade de células armazenadoras de gordura? Não. São os adipócitos, né, que vão formar o material ali entre as células que estão nos tendões e ligamentos? De maneira alguma, pessoal, tá? Formando feixes resistentes e flexíveis? Não, não pode ser, pessoal. Letra E, pouca quantidade de feixes constituídos de fibras elásticas e de constituição gelatinosa? Ó, quebrou essa última parte. Constituição gelatinosa, me arremeto até ao núcleo pulposo, tá? Que está lá presente no disco intervertebral, por exemplo, pessoal, tá? Então, não bate. O que bate é a letra A. Então, a resposta correta aí é a letra A dessa questão aí, número 5. Então, lembrou de tendões e ligamentos, você vai lembrar do tecido conjuntivo denso, do tipo modelado, beleza? Não modelado seria envolvendo derme e outras regiões do corpo, tá bom? Próxima questão, pessoal. O músculo cardíaco, também chamado de miocárdio, possui células. Olha aí, né? Tratando aí da histologia, né? Do comportamento do tecido cardíaco. Então, letra A, os miócitos ou cardiomiócitos ou células musculares cardíacas, elas são alongadas? Sim. Tá? Elas são cilíndricas? Sim. São unidas? Perfeito. Elas formam uma ramificação, né? Uma rede. Tá certo? Com estrias transversais? Perfeito. Inclusive essas estrias transversais, elas estão relacionadas aos discos intercalares, né? Os discos intercalares, que são estruturas, pessoal, que fazem parte do citoplasma, né? Da estrutura da célula cardíaca, tá? Isso é muito importante porque discos intercalares não têm em outras células musculares, como músculo liso e músculo estriado esquelético. Isso é bacana você anotar isso, tá? Então, olha só, estrias transversais. E aí eu lembro que estriado cardíaco, né, outra estrutura importante para falar, outra coisa importante, é que são estriadas o músculo cardíaco ou esquelético por conta da organização dos filamentos contráteis, pessoal, chamados de actina e miosina. Né? Filamento fino e filamento grosso. E aí, quando eu falo de músculo estriado, há uma organização desses filamentos proteicos, esses filamentos de contração. Actina, miosina, actina, miosina. E quando você vai ao microscópio de luz, por exemplo, ou microscópio óptico, você consegue ver bem definido, né? Faixa escura, faixa branca, faixa escura, faixa branca, teoricamente falando. Falando aí de banda A, banda I, que não é o caso aqui, senão a gente vai aprofundar muito, tá? Então, olha só, tem contração rápida? Tem contração rápida, pessoal. Tem contração, pessoal, que nós falamos aí também, rápida, tá? Mas ela não vai fadigar, pessoal, tá? Cuidado com isso. Diferente do estriado esquelético, que tem contração rápida, poderosa, tá? Mas não fadiga, mas fadiga, no caso o estriado esquelético. Dá para compreender? Mas o estriado cardíaco não fadiga em condições fisiológicas, ou seja, normais. Deu para entender? E outra, a contração muscular do coração ela é menos poderosa que a do estriado esquelético, sendo que a do coração ela é muito mais resistente, por isso não fadiga.
Tá ok? É voluntária? Isso aí quebra a opção. Não é voluntária, não é de contração consciente, né? Nós temos aí o sistema nervoso autônomo permitindo que haja esse tipo de contração. Então, obviamente, não será de forma voluntária, e sim involuntária. Então, eu não posso marcar a letra A. Pegou? Então, letra B. São células alongadas, isoladas? Poderia até dizer que isoladas, por quê? Porque o sincício cardíaco, o que é o sincício cardíaco? É a formação da parede do coração, principalmente por conta dos discos intercalares, que formam uma conexão, uma junção muito interessante, formando ali, né, a parede do coração, né? É uma camada, né, bielicoidal, segundo alguns autores, e aí os discos intercalares, eles formam uma parte da parede do coração, por exemplo, ventrículo esquerdo. Quando há contração ali na parede ventricular, lá do lado lateral esquerdo, aí quando se contrai uma parte, toda a outra porção do coração vai se contraindo, porque são células individualizadas, mas são mecânica, olha só, e eletricamente conduzidas, diferentemente do estriado muscular, do estriado esquelético. Então, formam uma parede, quando há uma contração numa parte, toda a outra parte vai contrair também, pessoal. Por quê? Por conta dessa ramificação, por conta dessas células que são isoladas, mas individualmente elas vão formar uma unidade. Entende? Por que isoladas? Sem estrias transversais? Não tem estrias, porque é um músculo estriado, então não vou nem continuar essa opção. Letra C. São células alongadas e ramificadas? Perfeito. Tá? Com estrias transversais, já falamos disso, sim. Contração rápida, perfeito. E involuntária, muito bom, parece que é a letra C, pessoal. Letra D, são células curtas? Não. Ramificadas? Olha só, se não me falha a memória, né, tá dizendo que são células curtas. Se você for buscar aí, gira em torno de um comprimento, né, em micrômetros, as células estriadas cardíacas, que pode ir de 80 a 120 micrômetros, enquanto, por exemplo, as células estriadas do tipo esqueléticas variam de 10 a 20 micrômetros. Então não são células curtas as células do coração, pelo contrário, são células bem alongadas. Deu para entender? Ramificadas, a letra D, com estrias transversais e contração rápida e voluntária? Não, é involuntária, então não posso marcar a letra D também. Letra E, curtas, também não vou nem continuar. Então a resposta, pessoal, correta é a letra C, de casa. Deu para compreender? Vamos lá? Vamos para mais uma questão? Vamos que vamos. Formando um verdadeiro exército contra os micro-organismos causadores de doenças, células especiais do organismo realizam a tarefa de defesa através da fagocitose, ok? E da produção de anticorpos, né? Fagocitose é muito importante, né, para alguns tipos de micro-organismos serem eliminados, né? Alguns tipos de estruturas que não podem ficar no nosso corpo, que vão ser tóxicas, que tem que ser eliminadas, tá? E a produção de anticorpos, né, que células de defesa fazem isso. Como exemplo dessas células podemos citar respectivamente, tá? Letra A, neutrófilos e macrófagos. Olha só, mudou só a ordem, porque é respectivamente. Se fosse macrófagos no início, até poderia ser para fagocitose, tá? E aí os neutrófilos, na inversão, poderia ser a letra A, mas não pode por quê? Primeiro tem que vir os macrófagos, pessoal, tá? Então não pode ser a letra A. Letra B, eritrócitos, eles fazem parte da fagocitose? Vão promover a fagocitose? Não. Os trombócitos, que também podem ser chamados de plaquetas, né? As plaquetas podem ser chamadas de trombócitos, né? Tome cuidado com isso, não pode ser também. A letra C, linfócitos e eritrócitos, também não, porque ambas fazem parte das células de defesa, né? Não podem ser. Na verdade, eritrócitos é o conjunto de células, né, do sangue, né? Os neutrófilos, os macrófagos, os podemos chamar de trombócitos, mas não são células, tá? São fragmentos citoplasmáticos. Letra D, não pode ser letra C, pessoal. Letra D, monócitos e eosinófilos também não serão. Por quê? São células dentro do grupo chamado de eritrócitos. E a letra E é o que nos resta. Macrófagos fazem fagocitose? Perfeito.
Os linfócitos produzem anticorpos? Se não fossem eles, nós não teríamos defesa, tá, pessoal? Temos que ter os linfócitos para poder produzir anticorpos que vão atuar aí em diversos tipos de câncer, em diversos tipos de células que vão trazer mal, né? Ou substâncias que vão trazer mal ao nosso corpo, aos nossos tecidos. Então a resposta correta aí é a letra E. Beleza, pessoal? Então mais uma vez eu peço a vocês, pessoal, com todo carinho, divulguem para os seus amigos, compartilhem, curtam, comentem aí, pessoal, tá? E ativem o sino, pessoal. E também peço que vocês aí, tem muitas pessoas que não são inscritas no canal, galera. Pô, dá essa força aí, beleza? Forte abraço para vocês, pessoal. Todos fiquem aí em paz.